meu nome é Leia Veras, eu sou professora da Rede Municipal de São Carlos e sou formadora de professores e autora de livros também. Nasci em Parnaíba, no Piauí, eu sou muito orgulhosa de dizer isso, né? Minha cidade natal, boa parte da família por lá. E eu vim para São Carlos só em 2014. Então, eu fiquei lá no Piauí até meus 18 anos, 19 anos, e vim para São Carlos já depois do doutorado. E aí tem um pedação aí nesse meio que faz sentido eu falar, né? Porque faz parte da minha história. Sempre fui uma pessoa muito interessada em Olimpíadas de Química, Olimpíadas de Matemática, nas ciências exatas em geral. E aí, por conta disso, eu era uma aluna, né, considerada muito boa nessas áreas. Acabei indo estudar engenharia química no Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro. Então, fui fazer engenharia química. Só que antes disso, antes de eu fazer engenharia química, eu sempre fui professora, sempre. Eu cheguei a ser professora num projeto com escolas públicas lá no Piauí, lá em Teresina, isso já na capital do Piauí, logo depois que eu acabei o ensino médio, antes de ir para a engenharia no IME, eu dava aula particulares, eu dava aula, cheguei a ser contratada como professora na escola que eu estudei, então eu passei uns 2 anos muito dedicada ao ensino. Mas como eu era uma aluna muito destaque nas exatas, o comum era todo mundo falar assim, ah, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer engenharia, vai fazer, né, assim, essas áreas que são consideradas de alguma forma de mais sucesso, infelizmente. E por conta disso eu fui deixando de lado esse meu lado professor enquanto minha própria formação, embora eu nunca tenha abandonado o meu lado professor enquanto atuação. E sempre atuando em algum nível com escolas públicas. Né? Enquanto eu estava aqui no Brasil, fui para o Rio de Janeiro, fiz engenharia química. Enquanto estava lá também, cheguei a ser professora de Olimpíada de Química para escolas públicas, coordenei um projeto também ligado a isso, ligado à organização brasileira de Olimpíadas de Química, e fui fazer meu doutorado em Química. Então aí você vê, assim, minha formação era muito tipo exatas, 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 e minha atuação era muito desse contato, dessa preocupação com todo o impacto que a educação tem na sociedade. Fui para os Estados Unidos, fui fazer química computacional, que é até difícil explicar para as pessoas às vezes, mas em resumo, é fazer coisas no computador que você não consegue enxergar no laboratório. Né? Basicamente é isso. Se você não consegue enxergar no laboratório, você simula no computador. E eu fazia essas simulações. E fui fazer esse doutorado. E enquanto eu fazia esse doutorado nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon University, eu fiz vários cursos de formação em metodologias ativas, em como ser uma professora com mais participação dos alunos e toda essa questão mesmo de transformar o aprendizado em um aprendizado significativo. E enquanto eu ia fazendo isso, eu ia vendo assim, nossa, será que a carreira que eu estou escolhendo é a carreira que eu deveria escolher? Porque tudo o que eu faço fora da minha formação principal é ligado à educação de alguma forma. Eu cheguei a coordenar projetos de extensão lá nos Estados Unidos, junto à Sociedade Americana de Química, cheguei a organizar feira de ciências, fazia muita coisa de divulgação científica, então era muito ligada à educação. E daí, quando eu estava terminando o meu doutorado, foi que eu realmente percebi que não era esse o caminho que eu queria para o meu trabalho principal. Embora, sim, eu sempre gostei de tudo que eu fiz, gosto muito de exatas ainda hoje, e trabalho, sempre que posso, trago, né, esse meu lado da química, da física, da matemática para o meu trabalho. Mas enquanto formação, eu falei assim, não, deixa eu me dedicar agora 100% à educação. Eu finalmente percebi, você sempre se dedicou à educação, você só não tinha percebido que esse era o teu caminho. E aí eu vim para São Carlos. Foi aí que eu vim fazer um pós-doutorado no CDCC, né, no Museu de Ciências aqui da USP, em formação de mediadores, então formação de educadores, mas em espaços não formais. Então, o meu grupo de pesquisa da época trabalhava todo com formação de professores em sala de aula. E aí eu entrei no grupo para trabalhar a formação de educadores de museus, né, dos mediadores. Então, era o mesmo estilo de trabalho do meu grupo de pesquisa, mas voltado para espaços não formais de ensino. E aí pronto, aí eu mudei completamente para o lado da educação, para o lado, esse outro lado que eu vinha sempre deixando um pouquinho de lado na minha vida. Com a professora Salete, né, era minha supervisora do pós-doutorado, e fui muito feliz nesse pós-doutorado, aprendi muita coisa, e daí a partir do pós-doutorado passei a trabalhar com formação de professores. Então todo o meu trabalho passou a ser voltado para a educação e nesse momento
também voltada à formação de professores. E comecei a dar formação de professores, comecei a dar aqui na cidade, até fora da cidade, cheguei aí na Bahia, no Piauí, em alguns lugares da formação de professores. E metodologias ativas, naquele momento, né? E metodologias ativas. E dando formação de professores, uma coisa me incomodava muito, 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 muito. Que era, né? Eu fazia todo esse trabalho fora do meu pós-doutorado, eu fazia junto com uma pedagoga. Então, era museu e uma pedagoga. Mas tinha uma coisa que me incomodava muito, é que eu estava ali, enquanto pesquisadora na área, enquanto pessoa que falava até da experiência prática, mas não enquanto pessoa licenciada, porque eu não tinha pedagogia, eu não tinha licenciatura em química, eu não tinha nada, nada ligado a essa formação de licenciatura, né, das áreas de educação. E aí isso me incomodava pra caramba, pra caramba. Então eu resolvi fazer pedagogia. Então, já sendo pós, né, tendo feito o pós-doutorado, voltei para fazer pedagogia. Fui fazer pedagogia. Quando eu estava mais ou menos no meio do curso, eu resolvi fazer o concurso da prefeitura. E ao fazer o concurso da prefeitura, sem intenção primordial, assim, primária de assumir, porque naquele momento as formações estavam ocupando muito do meu tempo. E aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer o concurso da prefeitura. Ah, e uma coisa que eu não falei, eu comecei pedagogia e comecei a estudar tudo ligado a Maria Montessori, a questão montessoriana e tal, ao mesmo tempo que eu virei mãe. Na verdade, as três coisas. Mas o curso de pedagogia eu comecei com a minha mais velha quando tinha 3 meses de idade. Porque me bateu um desespero quando ela nasceu. Quando ela nasceu, eu pensei assim, nossa, eu nunca mais vou atuar de uma forma profissional, minha carreira acabou, agora eu só vou ser mãe. Um dia, talvez, a minha filha vá se sentir culpada por ter me feito parar de ter minha carreira e tal. Me bateu o desespero, claro, né? Também naquela montanha russa hormonal, quem é mãe sabe, montanha russa hormonal, do pós-parto, de tudo. Então, assim, me bateu aquele desespero, desespero total, assim. E aí, né, em conversa com o meu esposo, a gente falou assim: não, não, Léa, vai lá, não desespera, continua, continua, a gente vai se virando. E aí eu comecei a pedagogia. Então, comecei a pedagogia. Comecei a me aprofundar bastante na questão montessoriana. E e era mãe. Então, eu ia aplicando em casa e tudo, e comecei tudo isso. E naquele momento eu estava finalizando alguns projetos que eu fazia com a escola pública já, porque enquanto formadora de professores, boa parte do que eu trabalhava era sobre argumentação. Tinha metodologias ativas, mas tinha também muito sobre como fazer com que as pessoas discutam de forma saudável. Então, naquela época, eu estava à frente de uma iniciativa chamada Argumentae, em que a gente fazia debates em escolas públicas. A gente fez debate aqui na USP, fez debate na UFSCar. Então, a gente trabalhava os debates como ferramenta para fazer com que as pessoas discutissem de uma forma saudável. E, claro, sempre que era perto de eleições, chovia de gente convidando, ai, Léa, vem trabalhar isso aqui, porque justamente era quando mais aflorava o quanto a gente ainda precisa aprender muito sobre discutir de uma forma saudável. Então, nessa época, eu ficava à frente da Argumentae, que até por causa disso eu escrevi esse livrinho aqui, contando minha trajetória enquanto pessoa que se dedicava a esse propósito. Cheguei a falar no TED UFSCar e no TED São Carlos, sobre, né, sobre a Argumentae. Então, assim, estava muito, muito voltada para isso, né, para poder trazer, e já estava atuando em escola pública, mas nesse lado mais do projeto social, dessas iniciativas que eram extras a tudo que a escola pública já faz. E aí fui, né, estava fazendo pedagogia, apareceu a oportunidade de ir para a prefeitura. No primeiro momento, assim, vou fazer o concurso só para eu ver como é que estão os meus conhecimentos, porque eu sou sempre muito, acho que é um pouco de síndrome de impostor. Não sei o suficiente, não estou aprendendo o suficiente, não. E aí eu falei assim, não, deixa eu fazer esse concurso para ver se eu estou aprendendo alguma coisa nesse curso de pedagogia e ou se está sendo só enrolação para mim mesmo. E aí fui fazer o concurso, né? Consegui lá a nota que eu considerei que eu não realmente estou aprendendo alguma coisinha aqui. Mas não vou assumir agora. Só que aí veio o quê? Veio pandemia, veio uma segunda filha, veio tudo junto. E eu falei assim, nossa, será que não seria o momento de eu dar uma olhada para esse outro lado, que é o lado da escola pública, não só como projeto, mas também como um propósito de trabalho dentro da escola pública, né? Não como uma pessoa que vem de fora, mas como alguém que está dentro. E aí assumi a escola pública. Naquele momento, na educação infantil, porque também eu fiquei pensando assim, é a única experiência que eu nunca tinha tido como professora, porque eu já tinha sido professora de ciências no fundamental, já tinha sido professora de ensino médio, de cursinho, de universidade, já tinha sido professora de todos
os níveis, né, de escolaridade, mas ainda não tinha sido professora na educação infantil. E aí eu falei assim, não, vou assumir, vou assumir. E como eu tinha essa pegada montessoriana, eu falei assim, vou assumir e vou trazer uma sala montessoriana para a educação infantil para minha sala. Então comecei com toda essa vontade de fazer a diferença, conhecendo muitas outras professoras, né, a maioria são professoras, muitas outras professoras também, muito dedicadas, muito engajadas, até pegar uma turma em que metade da turma era potencialmente público-alvo da educação especial. Eu tinha metade. Eu tinha 20 alunos, dos 20 ali 10, ou tinham coisas que dava para ver claramente, algum tipo de diagnóstico, identificação, alguma coisa, ou se não fosse, tinham questões muito particulares que precisavam de uma atenção psicológica, alguma coisa. Então, de qualquer forma, público de inclusão, que não fosse público-alvo da educação especial, mas algum tipo de público de inclusão. E eu, naquele momento, já estava fazendo uma especialização em educação especial, né? Eu já tinha uma de superdotação e estava começando uma de educação especial. Então, com esse olhar da educação especial e estando em sala, eu ficava assim, nossa, eu podia fazer isso por eles, aquilo por eles. Só que, ao mesmo tempo, eu era professora regente. Eu tinha algum espaço, claro, enquanto professora, mas eu não conseguia me dedicar a isso. Eu tinha que me dedicar, obviamente, a todos. Às vezes, algumas situações extrapolavam o que eu podia fazer enquanto professora regente. E daí eu resolvi mudar, mais uma vez, de área de trabalho, assumindo uma posição como educadora especial na rede municipal. Então, continuei na rede municipal, mas aí assumindo essa função de educadora especial. Fui já de cara direto para uma escola que eu já conhecia enquanto formadora, que eu já tinha feito um projeto lá nessa escola, que é a EMEB da Lila Gale. Já conhecia a escola, conhecia os professores, conhecia a direção, conhecia a gestão, sabia do empenho, né, dessa escola em relação às questões que me importavam na educação especial. E daí fui para lá. Então, assumi, consegui uma vaga lá, fui para essa escola. Então, comecei a trabalhar lá com os alunos. Aí tinha todos os públicos, né? Tinha autismo, tinha superdotação, tinha TDAH, tinha vários públicos. Tinha pessoas que não tinham um diagnóstico ainda fechado, mas a gente já tinha um olhar da inclusão para essas pessoas, para esses alunos. Ali é do Fundamental, Fundamental 2. Então, comecei a trabalhar com adolescentes também, porque eu não tinha trabalhado ainda dentro da rede municipal. Então, eu passei a trabalhar com adolescentes, que tinha o pessoal do Fundamental 2. Inclusive, cheguei a fazer alguns projetos dentro da escola. Cheguei e faço ainda, né? Que eu continuo nessa escola. Assim, uma coisa que sempre me incomodou e ainda me incomoda quando a gente fala de educação especial é a gente olhar só e somente só, e eu entendo o porquê disso, né? Mas a gente acaba olhando muito, né, também enquanto sociedade, não só nas escolas, como sociedade, só porque as pessoas com deficiência não têm, ou pelos desafios, ou em relação à neurodivergência, o que atrapalha, o que dificulta, sei lá, a loja contratar alguém para ser um funcionário. Então a gente acaba olhando muito para essas questões que são do que faltam, dos desafios. E claro, a gente precisa olhar para os desafios sim, porque a gente precisa superar eles. E na maior parte das vezes, na grande maioria, e vai ter gente que vai dizer que 100% das vezes, né, e eu vou mais para esse lado do 100% das vezes, o desafio está no meio, não na pessoa. Né? Se a gente modificar o meio, aquilo passa a ser só mais uma questão, como todos nós temos, que enquanto o meio não é adequado para aquela pessoa, aquela questão daquela pessoa vai ser muito forte. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E a gente acaba olhando só para isso. E eu sempre pensei assim, nossa, primeiro, né, eu queria que a gente olhasse com um olhar um pouco mais de aceitação de o quanto essas pessoas contribuem para a gente. E eu tô falando dessas pessoas, né, mas você não sabe, eu tenho uma neurodivergência. Então eu mesma me coloco nesse lugar da pessoa que às vezes é vista como a estranha, como a pessoa que incomoda, como a pessoa que. E eu gostaria muito que todo mundo visse a todos, né, não como uma pessoa que incomoda, mas assim, o que essa pessoa contribui? E como que eu ajudo essa pessoa a alcançar o potencial dela, né? Independente de qual seja o potencial de cada um. E aí, então, nessa visão, eu comecei a fazer projetos ligados às vozes, né? As vozes das neurodivergências, as vozes das pessoas com deficiência, as vozes. E aí, dependendo do momento, vai para um grupo específico, né? A voz do autismo, a voz de cada um dos grupos. Que é também, não só para a gente ter esse olhar do que a pessoa consegue e agrega e pode e nos faz uma sociedade melhor, como também para essas pessoas poderem falar em nome delas.
Que muitas vezes a gente tem outros profissionais falando, o autista isso, o superdotado aquilo, o cadeirante aquilo, mas pergunta para essa pessoa como que ela se sente na situação, como que ela se percebe naquela situação, o que que acontece, o que que impede ela de fazer algo, enfim. Então, dá voz para as pessoas que realmente passam por aquelas situações. Claro que os profissionais estudam sobre as situações, não necessariamente aquele profissional vai ter aquela questão. Só que a gente precisa também olhar para o lado da pessoa que vivencia aquilo, né? E aí comecei a fazer esses projetos todos. Também sempre aplicando na minha proposta como educadora especial, aplicando um olhar montessoriano, que é esse olhar da autonomia, que não é exclusivo do montessoriano, tá? Também já vou deixar claro. Não é exclusivo do olhar montessoriano, mas o que eu vou falar tem no olhar montessoriano, que é a ideia de olhar para a autonomia, de olhar para o quanto a gente precisa dar opções, que às vezes na sala de aula, enquanto professores, né, a gente traz uma atividade para todo mundo. Você, nossa, mas a gente precisa dar opções para todo mundo, porque uma atividade ela vai ser bom para uma determinada parte daquela turma, mas para outros pode ser que aquela atividade não seja mais adequada. Pode ser não vai ser a mais adequada, porque não é todo mundo igual. Então, assim, olhar sempre para essa variabilidade de oportunidades, de mostrar o aprendizado, de consolidar o aprendizado. Então, sempre olhando para isso. E até tem eu trabalhando isso com os meus alunos, eu trabalhando na sala de recursos, tem uma história muito legal. Eu estava com alunos adolescentes, cada um deles, ou cada grupinho de alunos, que eu sempre atendi eles em grupo, né? Uma coisa que eu gosto muito de atender os meus alunos em grupo, porque aí eu acho que trabalha, né? Eu entendo que trabalha habilidades sociais de uma forma mais natural, trabalha também as funções executivas de uma forma mais natural, então atendo em pequenos grupos. Isso eu sempre fiz. Pequenos grupos e mistos. Mistos de diagnósticos, mistos de idades, mistos de anos escolares, então eu sempre faço isso. Né? É um cuidado que eu tenho dentro da minha filosofia de trabalho como educadora especial. E cada um vai ter uma filosofia diferente, né? Tô falando da minha. E daí eu fazia isso já com eles, de trabalhar em grupos, e eles sempre tiveram muita permissão na minha sala de recursos de usar os materiais, né? Contanto que eles usassem com responsabilidade, que eles organizassem depois e tudo. O que estava ali no meu armário, que estava ali exposto para eles, eles poderiam utilizar sem problemas nenhum. E daí, então tinha lá os materiais lá. Só que normalmente eu expunha os materiais nas mesas da minha sala de recursos para poder ficar mais fácil deles utilizarem. Uma vez eu estava tendo uma conversa com a diretora e a sala da direção ficava no caminho da minha sala de recursos. E já estava começando o horário do atendimento deles, né, de um determinado grupo de alunos, como eu falei, grupo que tinha diagnóstico de tudo ali no meio. Eram alunos mais ou menos de 13 a 15 anos, era essa faixa etária, 13 a 15 anos. E aí eu estava conversando ainda com a diretora, que ela estava conversando com algum assunto comigo, que eu nem lembro qual era o assunto, mas estava lá conversando comigo, e eu vi eles passando. Aí eu falava, vai lá pra sala, já já eu vou, né? E apontando, já já eu vou lá. Aí eles foram passando. Aí, sei lá, 20 minutos depois eu entrei na sala. Estavam todos fazendo o que eles tinham que fazer. Eles pegaram, não estava exposto, né, o material, porque eu não tinha tido tempo de organizar, mas eles pegaram a caixa, que eles sabiam onde é que ficava, pegaram essa caixa, botaram na mesa, tiraram o que eles precisavam, começaram a fazer ali os projetos que eles, né, cada um já sabia qual era o projeto que estava fazendo, então tinha ali subgrupos naquele grupo fazendo projetos diferentes, então eles estavam fazendo, eles sabiam o que tinham que fazer e estavam fazendo. Eu fiquei tão orgulhosa disso, assim, fiquei tão contente. Claro que isso não foi no primeiro dia de trabalho, né, gente? Não foi no primeiro dia, isso já tinha passado um semestre de trabalho e tudo. Então a gente já tinha tido uma caminhada até chegar a esse ponto. Só que já tinha me dado muito orgulho ter chegado nesse ponto. E aí, eu trabalhando com esses alunos, eu tinha uma tenho, né, uma colega de trabalho na escola, que estava trabalhando com os alunos surdos. E eu já tinha, desde 2015, uma vontade muito grande de aprender Libras. Lá em 2015 eu tinha participado de um desafio. E nesse desafio, você tinha que fazer alguma coisa que você nunca fez na vida. Era um desafio, fazia parte de todo um curso de liderança, de todo negócio, e aí tinha esse desafio dentro do curso, que era assim, faça alguma coisa que você nunca fez na vida. Isso era 10 anos antes. O que eu tô contando já agora já foi 2024 para 25. Então, 10 anos antes, eu tinha tido esse desafio. E nesse desafio, eu resolvi usar Libras. Então, eu peguei algum aplicativo, decorei algumas movimentações de mãos ali, aí gravei minha voz falando uma frase e me apresentei no desafio com minha voz falando e eu sinalizando que naquele momento eu achei que era
fazendo muito bem a sinalização. Hoje em dia eu sei que foi péssima. Mas tentei, né? Tentei, fiz lá uma sinalização em Libras. Naquele dia eu fiquei assim, nossa, eu queria muito aprender Libras. Só que aí foram passando os anos, às vezes eu entrava num curso, aí desistia, entrava no outro, desistia, não fui pra frente. Porque também não tinha contato com pessoas surdas. E aí lá na escola, enquanto educadora especial, eu tinha contato com os alunos da minha colega, que trabalhava com eles. E aí eu comecei, de vez em quando, a ficar junto com ela nos atendimentos dela. Falava assim, ah, é a Érica, né? Falei assim, Érica, posso ficar junto? Ela, ai, claro, pode. Ai, me ensina isso, me ensina aquilo. E ia perguntando um pouco de Libras. Fiz amizade com um dos instrutores da escola, instrutor surdo, que dá aula de Libras, que é o Fábio. E aí ele também ia me explicando, né? Foi ensinando uma coisinha ou outra. Aí fiz um curso de Libras básico com uma pessoa da prefeitura, com o Renato. E aí fui fazendo. Quando chegou no fim desse ano, então era o meu primeiro ano como educadora especial, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo interno da prefeitura, que tem todo fim de ano, de trabalhar como educadora especial dos alunos surdos. E a minha colega falou assim: não, Léa, vai, porque o ano que vem eu vou trabalhar com os outros públicos, né? Só com os outros públicos. E eu, não, ótimo. Aí fui lá, fiz o processo seletivo, passei e comecei a trabalhar com os alunos surdos. Foi muito legal, assim, foi porque eu adoro aprender línguas, e aí eu já tinha um desejo, já tinha tido o básico, pelo menos, mas não tinha tido a oportunidade de trabalhar com eles ainda, então ali eu comecei a trabalhar com eles, então foi bem legal. E aí, nesse meio, né, nesse meio aí todo, é que aparece o Luiz Anelli, é que aparece o projeto. A gente conversou tudo isso para falar de onde chega. Porque nesse mesmo ano que eu comecei a trabalhar com os alunos surdos, eu estava de férias com a minha família, e aí a gente foi no museu em São Paulo, e a minha filha adora, as duas filhas, né, adoram sobre dinossauros e temáticas afins. E a gente estava nesse museu, aí minha filha, né, já naquela época com 7 anos, 6 para 7 anos, mamãe, aquele é o Luiz Anelli. Mamãe, aquele é o Luiz Anelli. Aí eu falei, mas quem é o Luiz Anelli? Né? O que fala do dinossauro, mamãe? O que fala do dinossauro? E ela já tinha tido a oportunidade dele ir na escola dela. E aí eu falei assim, não, tá bom, vai lá, dá um oi pra ele. Ela, não, você. Aí eu sei que a gente foi, né, eu com ela, a gente foi falar oi pra ele. E eu não sabia nem o que falar pra ele, né, porque tipo assim... Aí eu só falei assim, oi Luiz, essa aqui é minha filha, ela viu você na escola, a gente mora em São Carlos, eu sou professora de escola pública e trabalho com os alunos surdos. Tipo, eu falei assim, de uma vez, assim. Aí ele, ah é? Vamos conversar mais? Aí eu falei assim, tá bom. E aí ele tava terminando lá a apresentação dele, fazia um passeio lá pelo museu, aí teve uma hora que ele até tirou uma foto com todo mundo, ele chamou a gente nem tava no curso que ele tava dando. Aí ele falou assim, não, eu quero conversar mais com você. Vamos trocar, né, o WhatsApp? Vamos. Nas primeiras conversas que a gente teve, eu falei para ele assim, olha, vai lá conversar com os meus alunos. Estou trabalhando com os alunos surdos. Você vai lá conversar com eles? Aí ele até falou assim, nossa, mas eu não sei Libras. Eu falei assim, não, mas essa parte a gente tem intérprete. Quanto a isso, a gente tem intérprete. E aí ele foi, né? Foi com muita boa vontade, com todo o material dele, com toda aquela carisma que ele tem. E aí foi falar com os meus alunos. Aí ele, inclusive, falou com todos os alunos do nosso programa bilíngue Libras Português, que a gente tem um programa aqui, né, que atende a todos os alunos surdos da rede municipal. Então tinha desde aluno da educação infantil até aluno da EJA. Então tinham adultos da EJA e tinha alunos pequenininhos ali de 4, 5 anos. E foi falado dos dinossauros, eles ficaram encantados e tudo. Ele ganhou o sinal dos alunos surdos, né? Que é tipo o nome dentro da comunidade surda, o nome em Libras. Então ele ganhou o sinal dele e tudo mais, foi bem legal. E aí depois disso ele falou assim, Leia, eu tô com um projeto, você não quer se juntar a mim nesse projeto? Aí eu falei assim, tá, mas eu não entendi dinossauro. Meus filhos sabem. Ele, não é sobre os dinossauros, é sobre trazer conteúdos e informações dos pesquisadores para as escolas, numa linguagem acessível, através de livros infantis ou infanto-juvenis. E aí ele falou, a gente está pensando talvez vai ter formação de professores, talvez, aí tinham todos os talvez, né, da época. E aí ele falou, né, falou assim, eu queria que você fosse a ponte com as escolas públicas e fosse a pessoa que tivesse esse olhar da acessibilidade, esse olhar da inclusão, esse olhar em relação a esses públicos, né? E a pessoa que está em sala também, porque enquanto educadora especial, tanto, né, eu estava em sala antes como regente, né, logo antes,
Mas agora, nesse momento, eu trabalho tanto junto com os professores em sala, no colaborativo, que a gente chama, quanto na sala de recurso. Então, eu estou dentro de sala também, né? Estou fazendo essa ponte dos professores com os alunos em sala também. E aí eu falei assim: ah, vamos, topo, vamos em frente. E aí foi que a gente começou a montar esse projeto, que depois, né, virou parte dos projetos daqui, que tem essa visão de não só levar para as escolas, como levar de uma forma acessível, de uma forma realmente significativa, de uma forma que traga toda essa visão dessa sociedade como um todo, não dessa sociedade limitada a um determinado público de alunos. Assim, é só para aqueles alunos que, sei lá, tiram nota 10 na prova e que sabem isso, sabem aquilo. Não, é para todo mundo que se interesse por aqueles assuntos. Então a gente trabalha isso, trabalha toda essa questão. E aí eu entrei no projeto dessa forma, nesse convite, a partir dessa manhã que a gente teve com os alunos surdos e que ele saiu de lá encantado. Eu saí de lá preocupada que ele não tinha gostado muito, na verdade, porque eu ficava assim, ai, porque né, tinha algumas questões assim de, às vezes ele falava uma coisa, aí ele virava para o intérprete, peraí, eles estão entendendo? Porque às vezes os alunos não participavam tanto. Eu falava, não, Luiz, eles participam, só que eles ainda estão te conhecendo, calma, calma. E foi bem legal, assim. E aí, desde então, eu tenho trabalhado, continuo trabalhando com os diversos públicos, só que, atualmente, né, esses públicos junto à surdez, dentro do meu trabalho enquanto professora de educação especial. Então, junto com a surdez, então, a gente tem alunos surdos que são autistas, alunos surdos que são superdotados, alunos surdos que têm TDAH, e por aí vai, né? Então, essa mescla aí de situações. Continuo trabalhando com as vozes, né, com essa ideia também de fortalecimento, no caso, agora mais voltado para a identidade surda, fortalecimento desses alunos. E fora da rede municipal, continuo trabalhando com formação de professores, aprofundando os meus conhecimentos dentro da pedagogia Montessori, continuo trabalhando com o Luiz em relação a esse projeto. Eu me importo muito, muito, muito com as pessoas com quem eu trabalho. Muito. Os meus colegas, né? E por isso eu vou para a formação. Tudo que eu gosto vira trabalho. E não é no mau sentido, é num bom sentido, né? Porque tudo que eu gosto muito eu acabo querendo me aprofundar, assim, no nível mesmo muito forte. Então, por eu me importar muito com os meus colegas, eu comecei a trabalhar com formação de professores, né? Me importar muito com, não só com eu ensinar para o aluno, mas como que nós, professores, ensinamos e como que a gente se relaciona. Tanto que boa parte das coisas que eu trabalhava, e ainda trabalho, na verdade, com metodologias ativas, tinha a ver, que eu falei primeiro, da argumentação, né, da discussão, e muito a ver também com a aprendizagem cooperativa, que é a metodologia ativa que eu mais fiz formação na vida foi sobre aprendizagem cooperativa. Por causa disso, que eu gosto muito dessa cooperação, né? Por eu me importar muito com essa questão da inclusão, da acessibilidade, das diversas questões dos neurodivergentes e por aí vai, é que eu fui para a educação especial e continuo me importando muito. Tanto que uma das coisas que a gente tem conversado no projeto com o Luiz Anelli é justamente até dos livros que venham a sair desse projeto, que eles também sejam acessíveis para quem é surdo e para quem é cego. Que a gente pense assim, é possível fazer uma versão em braille, é possível fazer uma audiodescrição do livro e aí colocar disponível, né? É possível fazer uma tradução em libras e aí também disponibilizar. Para mim, não é um dos pontos que eu ainda acredito que a gente falta muito crescer como sociedade. As nossas leis são muito boas no Brasil, nossas leis de inclusão são muito boas mesmo. Está faltando, às vezes, essa ponte com a prática. Então, para mim, todo livro, sair um livro, já tinha que ter algum meio de se tornar financeiramente factível para aquele livro também virar uma tradução em libras, também virar uma audiodescrição, também virar, né, uma tradução para quem é cego e por aí vai. Eu cheguei a ser ledora no Instituto Benjamin Constant quando eu morava no Rio, né, que é o Instituto de Cegos lá do Rio de Janeiro. Naquela época eu aprendi muito, muito com as pessoas cegas. Então eu era ledora, né, justamente dos livros que não tinham tradução em braille ou das pessoas que ainda não tinham aprendido o braille, porque tinham, né, ficado cegas já na vida adulta, ou não tinham aprendido, ou não conseguiam, por alguma questão, aprender braille. Então eu era ledora para essas pessoas. Então eu aprendi muito com eles naquela época, aprendo muito com os meus alunos surdos agora. Aprendo muito também com todas as pessoas. Que às vezes também, assim, às vezes em reunião de escola, a gente começa a conversar e tal, e tal aluno, tal isso, aquilo, acontece aquilo. Aí eu falo assim, mas professora, você não parou pra pensar em você? Dá uma olhadinha, né, pro seu lado, assim, será que você não é alguém
que seria público da educação especial, mas não teve esse olhar quando era criança, quando era adolescente? Será que isso que você está me relatando não são justamente dores que você vivenciou ao longo da vida e que agora está tudo junto e misturado e agora você é a professora e você não está conseguindo atuar com essa situação porque também são dores suas? Aí a gente, né, tem esse papo assim meio terapêutico. Porque acontece muito. A visibilidade em relação aos diversos públicos, ela tem sido mesmo muito recente, muito recente. Se for pensar, né, na minha história como professora, hoje em dia eu percebo que eu tive, por exemplo, aluno disléxico. Há muito, muito tempo atrás, quando eu comecei como professora, eu tive um aluno disléxico. A gente não tinha ideia, eu não tinha ideia sobre dislexia na época. Eu lembro que como professora de ciências, eu bati o pé que eu não ia descontar ponto dele por ortografia. Eu lembro que todo mundo tá dizendo assim, não, você tem que descontar, ponto, ele tá escrevendo tudo errado. E eu ficava, não, não vou descontar. A prova é de ciências. Eu lembro que eu falava isso para as pessoas. A prova é de ciências. O conceito de ciências está aqui. Tá mal escrito? Tá mal escrito. Né? Não sabia o porquê, só sabia que estava mal escrito. Mas dá para entender. Dá para entender. Ó, tá aqui. Definiu isso? Definiu. Tá aqui a definição. Mesmo que escrito de um jeito assim, não correto na língua portuguesa. E só que eu não sabia, nem sabia, né, que na verdade ele era disléxico. Hoje em dia eu sei. A gente evoluiu muito, né, principalmente no Brasil também. Uma coisa que eu vejo bastante é que a nossa legislação, o nosso cuidado com o aluno da educação especial é um cuidado que ele, claro, pode melhorar, deve melhorar. A prática ainda não está totalmente alinhada com a teoria, mas a gente tem bastante esse olhar no Brasil enquanto legislação, a gente tem bastante esse olhar enquanto tudo que as escolas buscam, né? Eu vejo muito mais um movimento das escolas buscarem o que fazer do que simplesmente dizerem que não vão fazer nada. Às vezes não acerta de cara, mas há uma tentativa. E aí porque eu fiquei nesses últimos 2 anos, nesses últimos 2 anos, junto com tudo que eu estou falando, eu fiquei pesquisando sobre educação especial, pesquisei outros países, porque até para escrever esse livrinho aqui, né, da educação especial e Montessori. Porque daí eu fiz esse levantamento no caso aqui, especificamente voltado às escolas montessorianas, mas aparecem vários países desse levantamento de como que é a educação especial nesses países. E eu vejo que realmente o Brasil está bem avançado. Agora a gente precisa ter um olhar cuidadoso para a prática, para essa inclusão que realmente é sensível, que realmente é nos detalhes. Ó, a educação montessoriana é uma educação que pressupõe que cada aluno tem um ritmo diferente. Ela já parte desse princípio, né? Enquanto uma educação que é mais expositiva, eu sempre coloco esse paralelo, nem gosto da palavra tradicional, porque eu acho que tradição a gente constrói. Talvez a tradição daqui a 10 anos vai ser completamente diferente. Então, assim, a aula que é mais expositiva, que é aquela que a gente está mais acostumada na nossa infância, que a maior parte das escolas, né, sempre foi dessa forma, desde que a gente pensa na escola para todos, ela foi mais expositiva, por uma necessidade, enfim, tem toda uma questão histórica aí de por que é dessa forma, né, realmente para massificação da educação para todos. Então tem uma necessidade de por que foi assim. Agora a gente pode pensar diferente, mas tem uma necessidade que existiu. Mas enfim, então a gente ainda tem quase todas as escolas que pensam sobre o aluno na média. Então tem um professor que explica para aquilo que é esperado para aquela faixa etária, para aquilo que é esperado do que deve ser aprendido. Então o professor fica explicando, o aluno fica ouvindo, se pressupõe que fazer uma prova escrita vai avaliar se aquele aluno aprendeu ou não, e é isso, né? Isso seria uma sala de aula expositiva clássica, digamos assim. A educação montessoriana, ela já nasceu como um processo de aprendizagem que olha para a individualidade. Então, por exemplo, né, numa sala montessoriana, por mais que sim, todos os alunos precisam chegar a um determinado conteúdo ou objetivo de aprendizagem. Mas como que isso é feito? Aí você tem formas diferentes de ser feito, com meios diferentes, que vai se adequar a perfis diferentes de aprendizagem. Você tem meios diferentes de avaliar, por exemplo, também, que é uma coisa que na educação especial a gente já entende que tem que ser assim. A educação especial, enquanto modalidade de ensino, né, que a educação especial é uma modalidade de ensino, pressupõe que a gente não vai olhar para aqueles alunos do público da educação especial como uma grande massa. A gente vai olhar o quê? As particularidades de cada um. Então, tanto que hoje em dia a legislação vai falar mais do desenho universal para aprendizagem, que é essa ideia de você ter um desenho de sala, né, de processo de aprendizagem, que vai atender a cada um
Então atende a todos, mas não porque olha para a média, mas porque você olha para cada um tem sua particularidade, daí você faz o desenho de aprendizagem para que aquela particularidade seja adequada, a forma de ensino seja adequada para aquela particularidade de aprendizagem. Enquanto modalidade de ensino já tem essa base, né? Essa base de que você vai olhar para cada um, para as necessidades de cada um, e você sempre vai olhar para que todos participem do processo. Independente se você chama um de autista, se você chama um de TDAH, você chama um de problemas comportamentais, não importa. Você vai olhar para cada um. Isso é educação especial, ou educação especial numa perspectiva inclusiva, aí também tem nomenclaturas diferentes, mas no geral é isso. E a educação montessoriana já fez isso desde sempre. Então, lá atrás, quando ela foi criada, e depois quando foi desenvolvida pela Maria Montessori, depois continuada pelo Mário Montessori, e continuada por todos os pesquisadores e educadores que continuam atuando nessa linha, você tem normalmente, por exemplo, salas com as atividades expostas em prateleiras. Elas são na altura da criança, e aí, depois para o adolescente, elas estão disponíveis para o adolescente. Em que a criança pode ir lá pegar a atividade, fazer, terminou, organizou. Quando vai crescendo, dentro de uma pedagogia montessoriana, vai crescendo, as atividades começam a ser mais em grupo. Então, você tem um momento que a professora vai lá e explica um determinado conteúdo. Mas aí, depois que a professora explica aquele conteúdo, as formas de aprofundamento naquele conteúdo e as formas de consolidação da aprendizagem naquele conteúdo ficam à disposição. Então, aquele adolescente, né, aquela criança mais velha ou aquele adolescente pode ir lá, pegar aquela forma de consolidação do conhecimento, fazer. Dependendo da situação, tem as situações individuais e situações em grupo. E tudo isso está muito alinhado. A questão de trabalhar a autonomia. A gente aprende muito isso na educação especial, que a gente precisa trabalhar a autonomia, porque que a gente precisa olhar para o aluno não só como espaço escolar, como espaço, como alguém que ali no espaço escolar está trabalhando para a vida, está aprendendo para a vida. E na educação montessoriana sempre foi assim também. Tipo, você olha para o aluno não só como, tenho que aprender história, geografia, português, matemática. Sim, tem que aprender tudo isso. E além disso, tem que aprender a conviver em sociedade. E além disso, tem que aprender a se organizar. E além disso, tem que aprender habilidades manuais, habilidades de atividades de vida prática. Que também, assim, por muito tempo, historicamente, escolas, as atividades de vida prática, né? Por exemplo, servir, organizar, limpar, eram vistas como atividades de segunda classe. Atividades que, assim, nossa, mas ainda mais se você pensa numa escola de um padrão social mais elevado, era visto como assim, nossa, mas para que a minha criança vai ficar fazendo isso? Não faz sentido ela ficar fazendo isso. Para que ela vai aprender a fazer o quê? Aprender a ficar varrendo, né? Então era até visto assim como uma coisa meio ruim. E hoje em dia se vê que não, que a gente... Aí, claro, muitas pessoas vão dizer assim, não, tem que aprender, por exemplo, se eu varro, eu movimento a mão assim. Se eu movimento a mão assim, facilita a escrita. Fica um monte de gente tentando justificar a importância das atividades de vida prática para o cognitivo. E eu olho assim, na verdade, pedagogia montessoriana olha assim, tipo, não, as atividades de vida prática são importantes em si. Elas são importantes para a vida, porque a gente quer ser adultos funcionais. A gente precisa pensar nisso. Nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes pensando que eles serão adultos funcionais, que eles serão responsáveis pelas próprias casas, pela própria vida, e por aí vai. Então, e agora, atualmente, né, todos os trabalhos ligados à educação especial, muitas vezes se traz a questão das atividades de vida prática. E a pedagogia Montessori sempre trouxe isso, né? Junto com tudo, assim, na mesma importância. O sensorial, o aprender com o concreto. Também, sempre que a gente faz curso de educação especial, a gente fala assim, gente, foca no concreto, que às vezes a criança vai aprender melhor pelo concreto, para depois ir para o abstrato. Assim, isso já é parte da pedagogia montessoriana. Então, eu vejo muito alinhamento entre educação especial e pedagogia montessoriana. O que ainda às vezes falta algum alinhamento é nomenclatura. Porque às vezes, assim, um livro escrito pela. Mas também vai, a mulher escreveu o livro há 100 anos atrás. No livro escrito por ela, está escrito de uma determinada forma. E aí você vai olhar na legislação, é a mesma coisa, mas está escrito de outra forma. Então, por exemplo, o PEI, né, sobre a questão do PEI, do Plano de Ensino Individualizado. A gente tem essa expectativa dentro de uma pedagogia montessoriana sempre com todos os alunos. Na legislação, a gente tem para o público da educação especial. Só que ela não chamou de PEI, porque não era a nomenclatura que ela usava na época. Então é isso, uma questão de alinhamento de nomenclaturas, alinhamento de como se trabalhar com situações que não foram previstas lá atrás, e por aí vai. Mas assim, estão muito alinhados. O que a gente espera na educação especial e, né, o que espera e o que é orientado na educação especial e também o que a gente aprende na pedagogia montessoriana. Eu vejo assim, total alinhamento. Não é que todo mundo tem que ser montessoriano, não é isso.
mas todo mundo que quiser usar dessa fonte, que tentar usar dessa fonte para fortalecer o seu trabalho com uma educação especial, vai encontrar muita coisa que pode usar. E até por isso que eu não tento converter ninguém a seguir nenhuma pedagogia específica, mas eu sugiro para todo mundo assim, veja quais são as ferramentas que a gente tem nessa e em outras pedagogias também, mas nessa pedagogia que é a que eu mais estudo, nessa, porque você vai encontrar muita coisa muito útil. Eu acredito que uma primeira coisa que a gente tem que lembrar é o papel da escola pública, né? A escola pública tem a maior parte dos alunos que a gente tem, né, no Brasil. É, a escola pública tem, claro, tem diversas escolas com diversas estruturas, mas a gente tem um investimento muito grande nas escolas públicas para que seja uma educação de qualidade, para que você atenda todos os alunos. A gente tem situações de vulnerabilidade na escola pública, mas também tem outras situações diversas. Então a gente tem todo ali um grupo social diverso que merece a nossa atenção enquanto profissionais da educação, de todos, né? Eu estou lá dentro enquanto professora, mas inclusive de outros profissionais da educação, como um público que precisa também ter um olhar atento para uma educação de qualidade também. Por serem as escolas públicas as que abarcam quase todos os alunos, se você conseguir abarcar as escolas públicas, já pegou, né, a grande maioria dos alunos que a gente tem no Brasil. E aí, a escola pública, por ter essa maior parte dos alunos, naturalmente vai ter também a maior parte dos alunos de educação especial. Então a gente também tem que ter esse olhar, tipo assim, então tá, então se a gente vai ter essa grande quantidade de alunos ali na escola, e se a gente quer uma educação de qualidade para esses alunos, a gente precisa olhar também para os alunos de educação especial, também para a qualidade para esses alunos, que muitas vezes, como eu tinha falado no começo, muitas vezes são vistas pelo que faltam, pelo que desafiam, pelos problemas, e a gente quer olhar pelo outro lado também, pelo lado do que eles agregam, do que eles trazem de enriquecimento para a gente enquanto sociedade. Eu tenho, assim, sem sombra de dúvidas, uma certeza que trabalhar com os alunos da educação especial me fez uma pessoa melhor. Me fez e me faz uma pessoa melhor. Vários sentidos. Me faz uma educadora melhor, me faz uma professora melhor. Porque a partir do momento que eu tenho que pensar em algumas particularidades, eu tenho que criar todo, quase que um quebra-cabeças de como que eu vou trabalhar com aquele aluno, que me faz ser uma pessoa que realmente pensa na totalidade mais do que nos problemas ou nas questões, nos desafios em situações pontuais. E aí, quando a gente pensa na escola, na educação básica, né, e pensa na universidade, infelizmente, muitas vezes a gente tem uma separação. A gente tem tudo que é feito na universidade, é um mundo que é extremamente importante, que tem a pesquisa, que tem a parte também de extensão e tudo mais, mas muitas vezes fica restrita a grupos muito específicos, né? Mesmo quando tem extensão, às vezes fica restrita a grupos muito específicos. Quando a gente pensa nesses trabalhos de extensão, ou trabalhos como o IEA, ou outros trabalhos como o USP nas escolas, que vão tentar realmente ir para a escola, e em especial ir para a escola pública, a gente tem uma aproximação que é muito necessária. Muitas vezes os alunos de escola pública, e eu já ouvi isso de alguns, eles acham até que a universidade você não pode nem entrar. Eles nem sabem que é um espaço que também eles podem ocupar. Ocupar mesmo antes, participando das atividades e dos eventos abertos e visitando e tudo, ou depois como alunos. Então, às vezes, eles até estão tão afastados do espaço universitário que eles não enxergam se pertencendo àquele espaço. Eles não enxergam as possibilidades de pertencimento naquele espaço. Então a gente precisa muito dessas aproximações para que a universidade seja realmente uma continuação da educação e não uma quebra, não do tipo assim, está aqui a educação básica, está aqui a educação superior e cada um no seu quadrado. Não, a gente precisa realmente como uma continuidade. Vai de um para outro como algo natural. Para quem queira seguir esse caminho da universidade, e mesmo que não siga enquanto aluno, que siga de outras formas, nas parcerias, nos trabalhos em conjunto, para que a universidade possa realmente servir à população, como é um dos papéis da universidade. Né? Servir num sentido mesmo de atuar em prol da sociedade, tanto na formação, como é nos seus cursos universitários, mas também na atuação, na devolutiva, que os serviços se voltem também para a sociedade e que a gente possa ter essa aproximação. Acho que isso é essencial. Quando eu fazia o pós-doutorado, esse era um dos meus incômodos. Eu tinha um incômodo muito grande disso, porque, por exemplo, né, eu estava lá no CBCC fazendo a minha pesquisa
com a formação dos mediadores do Museu de Ciências, e eu sempre via as mesmas pessoas visitando. Eram sempre as mesmas famílias, os mesmos grupos, as mesmas. E eu ficava assim, mas cadê o resto da cidade? Não tem só essas pessoas. E é isso, né? E agora, trabalhando com os alunos surdos, eu vejo também, às vezes, isso. Não estou dizendo que os lugares não se esforçam. Muitos lugares até têm intérpretes e tudo. Mas está faltando aí uma aproximação maior. Essa sensação de pertencimento. E é a gente que está fora, né? Que não, por exemplo, eu não sou surda. Sou eu que tenho que me esforçar para que ele se sinta pertencente, não o contrário. Então a gente precisa trabalhar muito nisso, nessa acessibilidade, mas não só tipo tá aqui a ferramenta, mas sentido não é, tá aqui e a gente realmente quer você aqui, a gente, né, tá te dizendo, sejam bem-vindos a esse espaço. Então é isso, assim, acredito que o IEA, como parte da universidade, os projetos que fazem parte, as pessoas que trabalham nesses projetos, como na USP, nas escolas, tem um papel essencial para aproximar a universidade da população e, sendo através da escola pública, vai realmente atingir um grande público que precisa saber que também esse público pode ocupar as universidades.